Oi, gente, a paz, tudo bom? Eu prometi que eu divulgaria um vídeo ontem, dia 18, mas por motivo de força maior eu não consegui, então eu vou estar divulgando hoje, dia 19. O vídeo falando sobre a importância do homem, ou seja, do marido, do esposo, proteger o emocional da sua esposa, da sua mulher. Então a gente precisa partir de um princípio que a natureza feminina, ou seja, a mulher, ela tem uma sensibilidade emocional, uma sensibilidade sentimental muito maior do que a de um homem, tá? Não estou dizendo que não existam homens sensíveis emocionalmente, sentimentalmente, não. Estou dizendo a questão de regras e não exceções, tá? Numa regra geral, a mulher ela é muito mais sensível emocionalmente do que um homem. Então, se o homem, o esposo, entender esse princípio, muita coisa já começa a ser diferente na vida do casal. Vou dar um exemplo aqui clássico, um exemplo simples. Se o marido, você marido, numa brincadeira ou às vezes até num momento de desentendimento, você chama sua esposa de feia, na raiva, na hora da raiva. Ah, você é muito feia. Ao contrário, se for ao contrário, a esposa, na hora da raiva, fala isso para o esposo, para o marido. Ah, você é muito feio. A reação vai ser totalmente diferente. A esposa chamou o marido de feio na hora da raiva, na hora da discussão, na hora do desentendimento. Aquilo para o homem, na maioria, na grande maioria das vezes, ele não vai passar batido. Na hora ele vai estar chateado, vai ficar bicudo durante aquele momento. Daqui a pouco ele vai fazer as pazes e não vai ficar, poxa, minha esposa me chamou de feio. Ai, meu Deus do céu. Numa regra geral, isso não vai acontecer com o homem. Agora, ao contrário, o marido chama a esposa de feia, aquilo vai ferir o emocional dela. O tempo pode até passar, os dois fazerem as pazes, mas ela vai ficar com aquilo ali. Principalmente se esse esposo esquecer que falou isso e não ir procurá-la para pedir perdão. Poxa, eu acabei falando que não devia falar, que não deveria falar e etc. Se isso não acontecer, piora mais ainda a situação. Então, ela vai guardar aquilo, vai ficar magoada com aquilo, vai gerar uma ferida emocional. Isso eu dei um exemplo, que eu poderia citar aqui uma série de outros exemplos. Então, baseado nesse princípio, o marido precisa entender que a missão dele é proteger a sua esposa. E quando eu falo de proteção, eu não estou falando só de segurança, de integridade física. Não, eu preciso proteger se alguém falar alguma coisa, se tiver alguma situação adversa, eu sou o marido, eu vou proteger. Legal, isso faz parte também. Mas eu digo também aqui, ó, proteja, marido, proteja o emocional da sua esposa. Vou falar de algo um pouco mais delicado, de algo um pouco mais forte. Infidelidade conjugal, traição. Infelizmente, tem aumentado o ato de infidelidade conjugal por parte de mulheres. O que, de um modo geral, acontecia mais vezes com homens traindo suas esposas. Hoje, infelizmente, a gente vê um crescimento de mulheres, de um número de mulheres que traem seus esposos num relacionamento conjugal. Traição, ela não tem justificativa nem para um nem para outro, tá? Não estou aqui para defender, o homem traiu por causa disso, a esposa traiu por causa daquilo. Não existe justificativa. Quando você quebra uma aliança, quando você fere um pacto, né, de sangue que é realizado
entre um homem e uma mulher no matrimônio, não existe justificativa. Pode ser a questão que for, nada dá o direito de um marido ou de uma mulher quebrar essa aliança. Então, primeiro ponto, não existe justificativa. Agora a gente precisa entender o que leva essa pessoa a quebrar essa aliança. E a gente vai ver que as motivações são bem diferentes. A motivação do homem, por exemplo, o homem é atraído pelo que vê. O homem ele é atraído carnalmente, vamos no português claro. A mulher não. A mulher é atraída pela atenção que a recebe, ou seja, emocional. A mulher não vai trair porque ela viu um homem que é mais bonito do que o seu marido. Não, isso pode acontecer às vezes com um homem. O homem viu uma mulher muito bonita, muito linda, e ele fica atraído por ela. Numa regra geral, uma mulher não tem esse comportamento. Ela é atraída pela atenção que ela recebe. Então, quando eu falo que o homem precisa proteger o emocional da sua esposa, eu estou dizendo que o marido ele tem esse papel de não deixar a mente, o emocional da sua mulher vulnerável. Ah, mas ela tem que ser fiel a todo custo. Concordo plenamente, assino embaixo. Mas o casal, num casamento, a responsabilidade é mútua. É um protegendo o outro. A esposa proteger o marido e o marido proteger a esposa. Então eu estou falando aqui de questões emocionais. Proteja a sua esposa. Quando você estiver longe, estiver a trabalho, ou algo do tipo, liga para sua esposa. Manda uma mensagem de texto, manda uma mensagem no WhatsApp. Pergunta como que ela está, pergunta se ela está bem, pergunta se ela já almoçou, o que ela está fazendo. Cubra a sua esposa com esse carinho, esse cuidado emocional. Muitas vezes a mulher quer conversar. Aí ela procura o marido e vai conversar como é que foi o dia dela. Como é que ela foi, que ela fez o cabelo, que ela fez a unha e etc. Como é que foi o dia com as crianças e aquela coisa toda. E muitas vezes o assunto que a mulher vai trazer não é um assunto de interesse do marido. E muitas vezes esse marido não quer ouvir. E ele não quer dar atenção para essa mulher. Mesmo que o assunto não seja do interesse do esposo, é de suma importância que haja esse momento de um ouvir o outro. A esposa parar para ouvir o marido, mesmo que isso seja um assunto que não interessa a ela. Um assunto lá do trabalho dele, mas ele está querendo conversar com alguém. E não há ninguém melhor para ele conversar do que com a esposa. E vice-versa, a esposa quer conversar. Ela quer falar como é que foi o dia, ela quer desabafar de alguma coisa que aconteceu e ela se entristeceu. Senta os dois e conversa, tenha tempo de qualidade, marido e mulher. O elogio também é algo muito importante, que surte um efeito muito diferente quando comparado um homem a uma mulher. Se a esposa elogiar o marido, isso é muito bom, isso é importante que a esposa faça isso. Mas o homem ele não precisa, ele não tem essa necessidade de receber elogio. A natureza masculina, ela não tem essa necessidade. Ah, minha esposa nem notou que a minha camisa tem essa estampa e tal. Geralmente o homem não tem isso, numa regra geral. Existem exceções. A mulher, a natureza feminina, ela tem essa coisa de ser notada. A mulher gosta de ser notada. A mulher gosta de ser elogiada. Então vai um conselho aqui, marido, elogia sua esposa. Procura prestar mais atenção na sua esposa. Vê a roupa que ela está usando. Poxa, meu amor, você ficou bonita, você ficou linda. Olha, seu cabelo tá lindo e tal. Isso tudo vai criar na mente da sua esposa uma proteção, uma cerca de proteção, uma muralha de proteção, porque ela tem um marido que tem tempo para conversar, ela tem um marido que elogia ela tem um marido que se preocupa com ela, que quando está longe liga para ela, manda mensagem, pergunta se ela já almoçou, se ela está bem. Isso tudo ela vai computando na mente dela. Ela fala assim, o meu marido,
ele supre as minhas necessidades. Para resumir, para o vídeo não ficar muito extenso, essa mulher que tem um marido que fornece a ela toda uma cobertura e uma proteção emocional, a chance dessa mulher quebrar a aliança desse relacionamento é quase que zero, para não dizer que seja zero. Ela não precisa dar atenção a nenhuma outra pessoa, porque toda a atenção que ela precisa, ela tem no esposo. Ela não precisa, ela não carece de receber elogios de ninguém, porque ela já é elogiada pelo seu esposo. Ela não carece de conversar com alguém pessoalmente, no trabalho, na rua, no WhatsApp, porque ela já tem toda essa carência suprida pelo seu esposo. Então, todas as necessidades emocionais dessa mulher é suprida. Entendeu? A importância do marido, do homem, de nós homens, protegermos as nossas esposas. Agora, quando isso acontece de maneira contrária, é um marido que não tem tempo de qualidade com a esposa, não gosta de conversar, não tem paciência para ouvir, porque ele diz que o assunto, isso é coisa de salão de beleza, não quero falar sobre isso não tem tempo de qualidade com a esposa. O marido que quando está longe nem manda uma mensagem, nem faz um telefonema, pergunta como está a sua esposa. O marido que dificilmente faz um elogio para sua esposa. Essa esposa, ela se torna uma mulher carente. A mulher carente é uma mulher vulnerável. E num relacionamento conjugal, a vulnerabilidade de ambas as partes vai fragilizar esse casamento, vai fragilizar esse matrimônio. E uma vez esse relacionamento fragilizado, com fissuras, com brechas abertas, com aberturas, ele se torna um alvo fácil para que coisas ruins possam acontecer. E a gente vai vendo aí a estatística, o número de divórcios crescendo assustadoramente, e a gente vai investigar e vai ver que não começou de uma hora para outra, começou lá atrás. Começou a falta de diálogo, começou a falta de tempo de qualidade, começou tendo falta de companheirismo, de empatia um pelo outro, não tinha elogio, não tinha atenção de um para com o outro, e aí foram sendo abertas fissuras que se tornaram grandes portas e ocasionou aí o fim desse relacionamento ou uma grande quebra de aliança. Eu encerro a minha fala dando um conselho para esse marido: não se compare, você homem, não se compare à sua mulher. Eu não elogio ela, mas ela também não me elogia. A reação é totalmente diferente, homem. Elogie a sua mulher, proteja o emocional da sua esposa. Ela não mandou mensagem para mim, eu também não vou mandar mensagem. Se ela falar alguma coisa, eu falo também. Não se compare a ela. O emocional feminino é totalmente diferente do emocional feminino. O tempo que você vai perder querendo medir força com a sua esposa, você está deixando ela vulnerável. Você está desprotegendo e descumprindo uma missão que você recebeu de Deus, de cuidar e proteger da sua esposa, da sua casa, da sua família. Então, homem, cuida, protege o emocional e o coração da sua esposa, para que ambos sejam bem-sucedidos e que o casamento de vocês seja um casamento abençoado, um casamento próspero, no nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, graça e paz.